seu ministério, vem abençoar sua esposa, vem abençoar seus familiares, os seus projetos, em nome do Senhor Jesus. Deus, que o Senhor venha falar conosco através do teu servo, através do teu filho, Pai. Que o Senhor não possa abrir nossas mentes, abrir o nosso coração para ouvir o que o Senhor tem para falar nessa noite, através do teu servo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, desde já põe anjos ministradores, anjos guerreiros, anjos com as espadas desbanhadas, Pai, em nome do Senhor Jesus. E que ele receba a unção do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Pastor? Amém. Glória a Deus. Amém. Obrigado, pastor. Amém. Agradecemos a Deus nesta noite, porque eu não, mas o Espírito Santo de Deus certamente terá coisas maravilhosas para nós nesta noite. Amém? Aleluia. Antes da nossa entrarmos na mensagem, na palavra pregada nesta noite, que nós leamos, queria que nós lêssemos Hebreus 7:14, para nós entrarmos no clima da mensagem da noite. Hebreus 7:14. Eu estou lendo aqui. Hebreus 7:14. Romanos, Gálatas, Hebreus. Hebreus 7:14. Vamos procurar aí Hebreus 7:14. Romanos, Coríntios, Filipenses, Gálatas, Efésios, Colossenses. Eu descuidei com Hebreus 7:14, né? Mas já estamos chegando lá. Bom. Todos já encontraram? Glória a Deus. 11. Pois bem conhecido de nosso Senhor descende de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto ao sacerdócio. É, 9:14, desculpa. 9:14, eu estou confundido 7:14 com 9:14, era outra coisa. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência dos atos que levam à morte, para que sirvam ao Deus vivo. Eu queria dizer que nesta noite nós vamos falar sobre a descida do Espírito Santo, mas de forma para que pudéssemos entrarmos no clima, vamos fazer uma análise na nossa consciência nesta noite, sabendo que o sangue do Senhor Jesus Cristo, que foi derramado pelo Espírito Eterno, nos purifica da nossa má consciência. Amém? Fechamos os nossos olhos. Digamos juntos: ó Espírito Eterno, tu que fizesses o sangue de Jesus ser derramado na cruz do Calvário, purificará a minha consciência de toda obra morta.
Amém, amém, em nome de Jesus. Agora para o texto da mensagem desta noite, Atos, Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. Versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Amém? Como nós vimos nas Escrituras, a palavra está no plural, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Lá não está, eu faço o homem conforme a minha imagem e a minha semelhança. Lá está escrito, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Então significa que há divindades ali. E o Espírito Santo está ali. O Filho está ali. E nós acabamos de ver que o sangue de Jesus é derramado pelo Espírito Eterno para purificar as nossas consciências de obras mortas. É interessante que Joel capítulo 2, versículo 28, a palavra de Deus diz que há de ser que naqueles dias derramarei do meu Espírito sobre toda criatura. Sobre toda criatura. É bem visto que no Velho Testamento só 3 classes recebiam o Espírito Santo no seu corpo: o rei, o sacerdote e o profeta. Só 3 grupos de pessoas recebiam o Espírito Santo no seu corpo. O Espírito Santo podia existir, mas não praticava habitação interior. A coisa mais gloriosa que eu estudei em teologia foi quando eu descobri que o Espírito Santo, ele pratica a habitação interior. Essa grandeza universal, essa coisa poderosa que existe no mundo, essa coisa que movimenta o universo, ela pode estar dentro de você. Essa coisa que move os ventos, essa coisa que move a natureza, os céus, a terra, as estrelas, o universo, ela pode estar nesta noite dentro de você e dentro de mim. Aleluia! Então o Espírito Santo, ele é poder. O Espírito Santo é poder. Aleluia! E os discípulos não tiveram sucesso em pregação antes da descida do Espírito Santo. Portanto, eu digo, irmãos, uma igreja, antes de receber o poder do Espírito Santo, ela não tem poder de crescimento. Então, nesta noite, se nós queremos crescermos, se queremos sermos grandes, nós precisamos do revestimento do Espírito Santo nas nossas vidas. Joel capítulo 2, versículo 28, era um absurdo o que o profeta estava dizendo. Ora, há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre todas as pessoas. Sobre todos. Mas espera aí,
todos os convertidos terão do meu Espírito Santo. Espera, mas só tem direito ao Espírito Santo profeta, sacerdote e rei. Profeta, sacerdote e rei. Era praticamente impossível na teologia judaica, na teologia hebraica, na teologia israelense. Era impossível uma pessoa natural, sem receber a unção, ter o Espírito Santo. E agora vamos um pouco para a história. O povo de Israel recebe Jesus. E eles esperavam que seria um grande homem, poderoso, um homem de fogo, um homem guerreiro, um homem para matar, um homem para guerrear, um homem para vencer guerra, para ser rei. De repente aparece um senhor pregando nas margens dos rios e dos mares, ou dos pequenos lagos de Genezaré, nas regiões da Galileia, pregando humilde a palavra: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Israel estava bastante sofrido. Nós vimos divisão de grupos, de classes, de etnias. Israel estava muito dividido. Era um país que estava mais ou menos parecido com os dias de hoje. Dividido, completamente dividido. Passou pelo sistema um homem chamado Alexandre o Grande. Ele era um imperador muito poderoso. E ele havia criado uma lei chamada helenismo. Essa lei era para fazer uma mesclagem de raça. Não só uma mesclagem de raça, mas impregnar o idioma grego. Portanto, o Novo Testamento é escrito em grego. Alexandre o Grande, diz a história que quando ele não achou mais terra para conquistar, ele sentou e disse: ai meu Deus, está lá chorando, e um dos súditos perguntam: Alexandre, por que Vossa Senhoria está chorando? Ele diz: não tem mais terra para conquistar. Ele havia conquistado o mundo. O primeiro rei, o rei anterior ao Império de Roma. O imperador que foi Império Mundial ante o Império de Roma. Ele foi poderoso. E ele queria misturar o povo judeu com o povo gentílico. Colocou algumas mulheres da Grécia em Israel, e Israel já havia sofrido com o cativeiro babilônico, que havia retirado os judeus de lá e tirado bastante judeu e mesclou muita gente. Levaram esses judeus escravos, principalmente dessas regiões de Nazaré, aquelas regiões ali, principalmente daquela mulher da samaritana. Os samaritanos eram sofridos também, porque naquela época eles tiraram o povo judeu da região dos samaritanos e levaram para Babilônia. E mandaram babilônicos para estar ali, e ali mesclaram aquele povo, mulheres judias casando com babilônicos. Portanto, alguns diziam que era terra dos gentios, e os judeus mais de Judá, eles eram mais radicais, e eles tinham divisão, né? Tinham divisão com essa gente, porque eles não eram considerados os legítimos defensores da lei, que era não mesclar, não misturar, não ter mistura de raças. Mas Jesus não veio para
não estava preocupado com isso. Jesus não veio para os puros, veio para aqueles que precisavam dele. Portanto, meu irmão, se você precisa de Jesus, saiba que hoje Ele está aqui para você. Se você precisa de encontrar com Deus feliz, alegre, contente, saiba de uma coisa, Jesus está aqui para você. Ah, mas eu sou uma mistura de raça que eu nem sei quem sou, né? Na verdade eu não sei o que sou. Jesus está dizendo, você é meu, venha para o meu lado. Se não fosse assim, Jesus não teria procurado uma mulher samaritana que já tinha tido 5 maridos. E o que ela tinha não era dela, certamente era de outra. Então Jesus, Ele teve compaixão das pessoas. Uma das bandeiras de Jesus muito forte, e que às vezes nem nós temos, é a compaixão. E uma das bandeiras que o Espírito Santo está carregando é a bandeira da compaixão. A igreja, quando não tem compaixão, não recebe o Espírito Santo. Portanto, nesta noite, o Espírito Santo está dizendo a cada um de nós que tenhamos compaixão com as pessoas que estão lá fora e as que estão chegando. Deus quer que o seu coração tenha a compaixão das pessoas. Ame as pessoas. Jesus está dizendo nesta noite, ame as pessoas. Não preocupe com o jeito da cara dela. Não preocupe com o jeito que ela anda. Não preocupe como ela é. Mas tenha compaixão. A marca registrada do Espírito Santo aqui nesta noite, não só aqui nesta noite, mas nos dias da sua vida de cristão, é compaixão. Deus está te chamando nesta noite para ter compaixão. Compaixão. Diz a história que Matias, um certo sacerdote, revoltou e brigou e bradou, e o povo de Israel estava ferido porque pagava muitos impostos a Roma e sofria muito. E um certo rei, que eu não gosto muito, eu tenho até dificuldade para lembrar o nome dele, um certo imperador, o rei, ele teve a capacidade de sacrificar uma porca dentro do templo. Os irmãos sabem que os judeus não comem carne de porco. Os irmãos sabem que os judeus odeiam Antíoco Epifânio. Esse é o nome do imperador. Antíoco Epifânio sacrificou uma porca dentro do templo. E houve uma revolta chamada Revolta dos Macabeus. Isso a gente não vê na Bíblia, a gente vê na história. Então, meus queridos, o povo estava apavorado, sem compaixão, em espírito de guerra. E de repente aparece Jesus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A mensagem dele era dada nem por ele, mas pelo primo dele chamado João Batista. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ora, nós queríamos um rei que chegasse e se armado até os dentes, com estratégia de guerra. Aparece um dizendo aí, arrependei-vos. Mensagem da montanha. Bem-aventurado, bem-aventurados sois. Bem-aventurado, e depois você olha tantas bem-aventuranças que Jesus dá aos pobres, aos humildes de coração. Jesus olha para aquelas pessoas sofridas daquela época e diz, vocês são bem-aventurados. Aquele que apanha de um lado e tem que virar o rosto para apanhar do outro, porque senão morre, esse é bem-aventurado. Jesus dá umas leis assim um tanto quanto distorcida do sistema da época, mas é lei de Jesus. E parece que nós que estamos vivendo o nosso evangelho de hoje, no nosso país, estamos precisando de um evangelho de Jesus de verdade. Eu lembro de alguns irmãos dizendo aí, se Jesus pudesse, ele andava armado. Misericórdia, irmãos.
Misericórdia, irmão. Eu ouvi um certo irmão falando assim, não, eu tenho uma arma dentro da minha casa. Misericórdia, o irmão que orava, que clamava a Deus pela vida das pessoas, que fazia quebra de maldição, agora dizendo, eu tenho um revólver dentro da minha casa. Nós precisamos da mensagem da compaixão. Jesus está te chamando nesta noite, para você ter o Espírito Santo, você precisa da compaixão. Esqueça o resto, você precisa da compaixão. Da compaixão. Jesus está chamando a igreja dele nesses últimos dias para se converter dos seus maus caminhos e receber o Espírito Santo. Bom, Jesus prega o evangelho, cura muitos enfermos e algumas pessoas ficam ali empolgadas, felizes, porque já que ele não matou ninguém, mas pelo menos curou muitos enfermos. Jesus é poderoso mesmo, olha bem como é que é. Ele chegou lá no paralítico, disse, paralítico, levanta-te e anda. E os judeus questionaram, ele disse, qual que é mais fácil? Perdoados são os seus pecados, falar para uma pessoa, perdoados são os seus pecados, ou dizer ao paralítico, levanta-te e anda. E os judeus, não sei. Ele disse, para que saiba que eu possa perdoar pecado, paralítico, levanta-te e anda. E o paralítico levantou e andou. É muito mais difícil para o incrédulo ver um paralítico, muito mais fácil para um incrédulo acreditar, ver um paralítico levantar e andar, do que uma pessoa chegar e dizer, eu perdoo os seus pecados. Isso é fácil falar. Mas pegar um paralítico e dizer, levanta e anda, é mais difícil. O povo estava muito empolgado. Jesus andou ressuscitando alguns mortos. E os discípulos falaram, nossa, esse Jesus, nós vamos seguir um cara poderoso, um homem poderoso. Mas de repente, nós sabemos da história. Jesus, ele vai a julgamento. Os judeus começam a questionar Jesus. O templo começa a questionar Jesus. E quem matou Jesus, quem consentiu a morte de Jesus, foram os religiosos, que precisavam de arrependimento. Jesus falou algumas coisas de arrependimento, não foi dura, não foram palavras políticas pesadas, não foram denúncias, não foram calúnias. Jesus simplesmente pediu o povo para se arrepender e levaram Jesus a juízo, a julgamento e mataram Jesus de Nazaré. Eu já vi algumas mensagens aqui dizendo o dia mais triste. O dia da tristeza foi quando Jesus morreu para aqueles discípulos, porque eles sonhavam que Jesus seria o rei, que seria poderoso, que ele estava ganhando multidões e que Jesus seria tudo na vida deles e que eles iam ficar livres de Roma e que Israel voltaria a ser o império como na época de Davi e que Israel voltava a conquistar terras. É a sede que todo israelita tem, é invadir as terras mundiais e tornar-se o império, o novo império mundial. Sempre esse é o sonho de Israel. Não se engane o que eles estão fazendo agora, porque esse sempre foi o intuito de Israel. E Davi fez isso. Ele invadiu países, ele ganhou países, ele venceu guerras, ele foi poderoso. E Jesus não. Jesus simplesmente, no momento mais difícil, ele vai até a cruz do Calvário. E aquela cruz que todo mundo pensava que era triste, foi a vitória para Jesus. Jesus havia sido morto. Jesus, todos reclamavam, todos estavam tristes, mas Jesus ressuscitou e estava ali com os discípulos. E só de saberem que Jesus havia ressuscitado, eles já estavam felizes. Mas Jesus, nesse texto que acabamos de ler, ele disse, olha, fica em Jerusalém. Fica, até que lá do alto sejam revestidos. Eu vou mandar sobre vós
o Espírito Santo, há de receber o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em Israel, de todos os lugares do mundo. E o livro de Atos diz que Jesus subiu aos céus. E a subida de Jesus aos céus, nesse lugar, nós vemos como se fosse uma levitação. Jesus vai se afastando dos discípulos e ele vai subindo até se encobrir nas nuvens. E os discípulos ficam por ali calados. Fomos vencidos porque o nosso líder não está conosco. Nós não sabemos o que vamos fazer. No dia da festa do Pentecostes, tem muita gente que diz, olha, eu sou pentecostal. Amém, irmão. Nós vamos aceitar que é pentecostal. Mas Pentecostes lá era o dia da festa. E seria a festa da pecuária. Todos levavam as suas riquezas daquele lugar. E eles não estavam no templo, eles estavam no cenáculo. E eles não estavam de pé orando, como diz alguns irmãos. Eles não estavam de joelho orando, como diz alguns irmãos. A Bíblia diz que eles estavam assentados no cenáculo. O Espírito Santo não quer saber se você está de pé, se você está de joelho, se você está... Não, o Espírito Santo quer saber se você está com temor a Deus. Estavam todos ali no maior temor a Deus. E gente de todos os lugares, pessoas de israelitas que haviam sido espalhados no tempo da deportação de Babilônia, havia voltado a Israel para mostrar o fruto do trabalho dele lá naqueles países lá fora. Várias pessoas de diversos lugares do mundo estavam ali para apresentar na festa da pecuária a riqueza que tinha conseguido fora de Israel. Olha, aqui tem uma amostra do trigo tal, e tem uma amostra da criação tal que eu fiz aqui. Olha aqui, eu construí lá nas minhas propriedades. Olha, eu tenho uma empresa lá que produz não sei o quê. E cada um mostrando o que tinha ali. E de repente os discípulos sentados ali, aquela festa não era para eles, porque eles apenas produziam peixes. A maioria dos discípulos eram pescadores e estavam sentados ali. E de repente aparece uma coisa estranha. Uma língua como se fosse de fogo. A Bíblia não está dizendo que é língua de fogo. Língua como se fosse de fogo desce ali naqueles discípulos. E os discípulos começam a maravilhar com aquela coisa. E eu começo a ver as coisas aqui nesse lugar. Certamente João olha para Pedro que já havia ganhado a chave do reino dos céus, e diz, Pedro, olha que coisa interessante, mas já não falava o idioma dele, falava um idioma desconhecido. Olha, é Jesus manifestando o seu poder. E as pessoas começaram a entender em todos os idiomas o que eles estavam falando. João vira para Pedro e diz, Pedro, olha aí que maravilha. E ele fala com Pedro, Pedro entende, mas todos que estavam ali de países estrangeiros entendiam o que eles estavam falando. É o Evangelho desbaratando, é o Espírito de Deus desbaratando o que ocorreu na confusão das línguas lá no Velho Testamento. Aleluia! De repente, Tiago volta para João e diz, olha, isso aí é Jesus manifestando o seu poder.
E ele fala e todas as pessoas entendem na sua própria língua. E alguns das pessoas ficaram maravilhados com aqueles simples discípulos, aqueles humildes discípulos que ali estavam. Como esses humildes homens falam tantos idiomas assim? Eu entendi no meu próprio idioma. O outro diz, eu também entendi no meu próprio idioma. E o que ele falou? Ele falou isso. Olha, e o que ele falou? Esse outro falou, ele falou isso. Espera aí, esses homens estão falando para todos nós a mesma coisa. Que coisa engraçada é essa? Nós não estamos entendendo nada. E esses homens falam em mistérios, em coisas muito poderosas. É mais ou menos assim que o Espírito Santo manifestou naquele dia. E línguas como se fossem de fogo descia. E Pedro abre o seu primeiro sermão e diz, irmãos, que faremos? Algumas pessoas, eu já tive conversando com algumas pessoas tradicionais, e os tradicionais dizem que isso ocorreu lá. Não acontece mais, nunca mais, nunca mais. Atos capítulo 2, 37 e 38. Pedro fala uma coisa muito interessante para nós. Vamos ler lá. Atos capítulo 2, versículo 37 e 38. Eu mesmo por horas pensei, não, isso aconteceu lá. Mas não. Pedro... Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e os apóstolos, irmão, que faremos? Pedro respondeu, arrependei-vos cada um de vós, sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o quê? O dom do Espírito Santo. 39. A promessa é para vocês, para seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. A pergunta é, alguém aqui não foi chamado por Deus? Alguém no futuro não foi chamado por Deus? Para todos, o dom é para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Aleluia! O dom não é só para os apóstolos, o dom não é só para o passado, o falar em línguas estranhas não é só para o passado, o falar em línguas estranhas é para o presente, é para o passado, é para o presente e é para o futuro também. Amém. Glória a Deus. O falar em línguas estranhas, ter o dom de Deus, é para o futuro também. Quantos tradicionais eu ouvi? Outra coisa interessante que querem emplacar também sobre nós, é dizer, olha, mas quando uma pessoa fala em línguas estranhas, os outros têm que ter intérprete, né? Essa é a coisa. Se tem que ter intérprete, e Paulo diz, olha, quando falar em línguas estranhas não tem intérprete, fala 2 ou 3 pessoas. Quer dizer que nem sempre tem que ter intérprete. Amém? Os idiomas espirituais são inteligíveis, são idiomas, mas também são línguas desconhecidas. São línguas conhecidas, mas também línguas desconhecidas. O chamado provetionai glossai, né? São línguas desconhecidas também. Então, meus irmãos, nessa noite, o Espírito Santo está te chamando para um caminho do batismo. Está te chamando para uma revolução espiritual. Deus está nos chamando nesta noite para termos um avivamento espiritual nesta noite.
E sem a descida do Espírito Santo não haverá, não houve e não haverá jamais o crescimento da igreja do Senhor. A igreja só cresce quando teve a descida, só cresceu quando teve a descida do Espírito Santo. Sem a descida do Espírito Santo, sentamos no cenáculo, ficamos ali às escondidas, nas festas mundanas, ali escondido, porque a festa do Pentecoste era uma festa mundana, vendo as pessoas apresentarem as suas riquezas, mas a nossa riqueza mesmo nada, e de repente, quando o Espírito Santo desce, a maior riqueza é apresentada a todo o universo. Todas as pessoas que estavam ali receberam um impacto do Espírito Santo. Esta noite, a pergunta é: você quer receber o Espírito Santo? Ou você ainda não acredita que precisa de orar intensamente até receber o Espírito Santo, até Deus dominar a sua alma, a sua vida por completo? Deus está querendo dominar a sua alma, a sua vida por completo. E nós precisamos de ser, acima de tudo, uma igreja espiritual forte, com o poder do Espírito Santo, com falar em línguas, com profecia, com renovação espiritual, não com profetada, mas com renovação espiritual, com profecia. Se tem uma coisa que eu tenho cuidado, irmãos, é com a profetada, cuidado com isso. Mas de profecias espirituais, edificativas, que faz a igreja crescer, que renova as pessoas com o Espírito Santo, nós estamos precisando disso. Amém? Alguns irmãos dizem: olha, mas quando nós somos batizados com o Espírito Santo, algumas pessoas gritam muito. O gritar, meus irmãos, é mais ou menos coisa de temperamento. Se uma pessoa conseguir um prego e enfiar aqui, o que vai acontecer? Vai levar um choque. Qual será a reação dela? Alguns vão dizer: gritou? Não. Mas tem gente que é mais escandaloso, né? Se enfiar a mão lá e levar um choque, vai fazer o quê? E fazer aquela gritaria. Então, depende muito do temperamento. Agora, é isso que acontece, irmãos. Às vezes a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, domina por completo, se bem que no dia que você recebe, você não domina. Então, entregue-se ao Senhor. Qual o segredo? É entregar-se ao Senhor. É buscar o Espírito Santo. Nós temos que ter metas espirituais. Eu me lembro quando eu tive uma meta para aceitar Jesus. O irmão pregava o evangelho para mim, me convencia. Eu digo: olha, mas domingo que vem eu vou levantar a mão, vou aceitar Jesus. Eu já tinha aceitado Jesus, mas eu vou levantar a mão, vou aceitar Jesus domingo que vem. Tá, chegou no domingo, eu levantei a mão, aceitei Jesus. Agora eu vou buscar o batismo com o Espírito Santo. Eu fui para a beira do córrego e lá orando sozinho, de repente eu não sabia mais o que eu estava falando. E eu pensei: essa coisa tem que repetir em mim. Eu nunca tinha visto uma pessoa falar em línguas estranhas. E de repente eu fui orar com o irmão, comecei a falar em línguas estranhas. E o irmão disse: você foi batizado com o Espírito Santo. Amém, foi confirmado. No dia do meu batismo das águas, eu já batizei nas águas falando em línguas estranhas. Então nós precisamos de ter metas espirituais. Até quanto tempo você vai buscar e receber o batismo com o Espírito Santo, irmão? Aleluia! Eu tenho alguns estudos aí que mostram aquela coisa de Paulo falando que corrigindo os dons espirituais, e algumas pessoas colocam assim: olha, Paulo era contra falar em línguas estranhas. Paulo falava vários idiomas, mas falava o idioma espiritual também. Falava em línguas espirituais também. Então, meus irmãos, é tempo de nós começarmos a buscar com meta o batismo com o Espírito Santo. Inclusive eu preciso de renovação do Espírito Santo. De repente, daqui a um dia nós teremos uma pessoa falando em línguas estranhas aqui e outro irmão dali interpretando o que o irmão está falando em línguas estranhas. De repente nós temos um irmão falando em línguas estranhas ali e profetizando, e o outro traduzindo
a profecia que o irmão está dizendo. De repente, estamos em silêncio, não estamos falando em línguas estranhas. O irmão diz, olha, Deus te manda te falar isso, e é de Deus, pode acreditar. Ou isso está acontecendo com você na sua vida. Igreja, seu Espírito Santo não cresce. Porque quando você prega o Evangelho, você diz a vida das pessoas. E você é um profeta do Evangelho. Então nós, a partir de agora, vamos receber de Deus algo interessante. Digamos juntos agora, eu sou um profeta ou uma profeta de Deus para o mundo. Para o mundo. Então você é um profeta, uma profeta de Deus para o mundo. Amém? Quando você falar, você vai falar a vida. Sabe por que as pessoas acreditam na cigana? Porque ela começa com blá 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 no ouvido das pessoas. Ela faz um barulhozinho e a pessoa acha que ela... Agora o crente não, o crente chega e fala no poder do Espírito Santo que está ocorrendo com a vida da pessoa. Então Deus está colocando essa missão na sua vida a partir de hoje. Amém? Receba em nome de Jesus. E vamos terminar por aqui, né? Porque a mensagem do Senhor, ela é saudável se ela não for muito. Dizia um certo garoto para um pregador. O pregador disse, como foi a minha mensagem? Ele disse assim, é como espada. Oh, que maravilha. Não, comprida e chata. Amém. Não vamos deixar a mensagem comprida e chata aqui nessa noite. Amém. Quem é a pessoa que vai falar agora?